Desde criança, o meu vizinho sempre foi mecânico, era o senhorzinho e o filho dele. Eu nunca fui de conversar com eles, mas o meu pai e minha mãe sempre conversava com o senhorzinho, conversava com eles, eu não trocava muita ideia, era mais oi, tchau, essas coisas. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, o filho do senhor, ele começou a fazer alguns comentários tipo, ô, lá em casa, vai ser bonita pra lá, nossa, que cabelo lindo, porque todas as vezes que eu ia ou ir na padaria ou no supermercado, eu passava em frente à mecânica, porque era bem do ladinho da minha casa mesmo, né? E eu nunca soube lidar com esses comentários, porque eu sempre fui muito tímida. E eu ficava muito sem graça, eu ficava constrangida quando ele me falava essas coisas. Eu ficava muito sem graça mesmo. Nunca gostei, mas ele nunca deixou de falar. Também eu já tinha me acostumado com esse jeito dele, né? Até que teve um dia que eu lembro que o meu pai tinha acordado cedo e tinha falado assim que o carro tava vazando óleo, o nosso carro, e pediu pra ele olhar o carro. Aí, não, tá bom, pela tarde eu vou. E nisso, meu pai foi trabalhar no carro da minha mãe, deixou a minha mãe no serviço dela e foi trabalhar no carro dela e deixou o dele em casa. E aí, eu peguei e fui comprar pão. Eu tinha 12 anos na época, então eu já ficava sozinha em casa. Aí eu peguei, passei pra ir na padaria. E nesse dia, o mecânico, o vizinho, ele gritou assim, ó, nossa, mas que bunda gostosa. E tipo, ele nunca tinha comentado, tipo, ele falava do meu cabelo, ele falava coisa do tipo, mas ele falou da minha bunda, então eu fiquei com muita vergonha, eu fiquei com muita vergonha mesmo. Falei, nossa, eu não queria nem voltar pela rua, eu queria passar pela rua de baixo, assim, pra dar a volta no quarteirão, pra não passar em frente à oficina. E eu peguei e fiz isso. Fiquei com tanta vergonha que eu passei pela rua de baixo e entrei no meu portão. Quando deu, assim, umas 2 horas da tarde, ele bateu no portão lá de casa. Ele pegou e falou assim, eu vim olhar o carro do seu pai, que ele pediu pra olhar o óleo, né? Eu falei, tá bom. E nisso eu deixei o portão aberto. Aí ele falou assim, seu pai comprou 1 litro de óleo, disse pra você pegar. E aí eu peguei, liguei pro meu pai falou que tava lá em cima, que minha casa era tipo 2 andares, tinha uma lajezinha lá em cima que ele deixava um monte de coisinhas. Aí eu falei, tá bom. Quando eu virei de costas, o mecânico, ele apertou, ele apalpou a minha bunda, ele apertou. E ele falou, desculpa, eu sempre tive muita vontade de fazer isso. Sua bunda, ela é tão bonita, ela é redondinha. Eu fiquei tão pasmada com a atitude dele. Aí eu corri lá em cima, peguei o óleo, entreguei pra ele e fiquei lá na porta, no portão de casa. E ele, tipo, normal, e rindo, e puxando assunto e tentando conversar comigo, e eu não conseguia responder ele pelo que ele tinha feito comigo, entendeu? E óbvio que eu não quis ficar dentro da minha casa, porque eu fiquei com medo dele entrar dentro da minha casa e fazer alguma coisa comigo. Então eu fiquei lá no portão, praticamente na rua, esperando ele terminar. E ele ficava assim, ah, seu pai tem esse carro tem muito tempo? Ah, você já sabe dirigir? Ah, você fica sozinha todo dia? Não, né? Eu não, tipo, ele perguntava, respondia essas coisas. E eu, tipo, sim, não. Ficava assim. Aí ele pegou, terminou, entregou a chave do carro do meu pai pra mim e falou, tchau, gatinha, um beijo. E, tipo, saiu e pegou assim no meu queixo, fez tipo assim, entendeu? E aí ele saiu, aí eu fui, fechei o portão, passei a chave, tranquei com o cadeado, entrei pra dentro de casa e fiquei quietinha. E eu fiquei pensando, né, cara, que falta de respeito, tipo, ele foi muito falta de respeito. Aí meu pai e minha mãe chegou do serviço, aí meu pai pegou e falou, e aí, o filho do vizinho veio aqui e tal, né, o mecânico? Falei, pai, ele veio, eu queria falar uma coisa pro senhor. Aí ele disse o quê? Falei, pai, toda vez que eu vou passar na frente da oficina, ele brinca comigo, tipo, que o meu cabelo é bonito, ou lá em casa, essas coisas, né? E eu nunca soube responder esses tipos de comentário, mas hoje, quando eu passei, ele falou que a minha bunda era gostosa. Meu pai, sério? Eu falei, e o pior, quando ele veio aqui que eu te liguei pra buscar o litro de óleo, que eu virei de costa pra subir a escada, ele apertou a minha bunda e falou que sempre teve vontade de fazer isso. Eu fiquei com tanta vergonha, pai, eu não soube reagir, eu não soube responder, eu não soube fazer nada, eu só subi com muito medo dele vir atrás de mim, peguei o óleo, entreguei pra ele, fiquei lá no portão esperando ele terminar, porque eu fiquei com muito medo dele fazer alguma coisa comigo. Aí meu pai e minha mãe falou, pode deixar que a gente vai lá. E eu falei, não, pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui sozinha. Vai ficar... Calma, minha filha, a gente vai conversar com ele, que é de papo de homem pra homem, ele não é moleque. Ele é homem, ele é mais velho, e você ainda é uma pré-adolescente, você só tem 12 anos de idade, o que ele tá fazendo é crime, entendeu? Eu vou conversar com ele numa boa, de homem pra homem, ou ele respeita, ou se for pra partir por desrespeito, então eu vou partir com toda a força. E meu pai foi. Depois que o meu pai e minha mãe voltaram da oficina, eles ficaram quase 1 hora lá, meu pai disse que não iria acontecer mais, que eu não precisaria me preocupar e que se caso voltasse a acontecer novamente, que era pra eu alertar ele. Mas depois desse dia, nunca mais ele mexeu comigo. Todas as vezes que eu passava em frente à oficina, ele virava a cara, ele fingia que não me via. Eu acho que ele ficou até um pouco com raiva, assim, do meu pai chamar a atenção dele. Ou talvez porque o pai dele também chamou a atenção do filho, né, pra não fazer isso com a vizinha.
e ele passou a me ignorar 100%. E isso me trouxe uma tranquilidade bem maior, porque eu nunca me senti confortável com os olhares, com os comentários, então acaba que eu me senti mais tranquila, e depois disso eu tive uma paz bem tranquila. O melhor dessa história é que eu pude contar com os meus pais, né, eu pude contar, dialogar, falar a verdade, ser sincera, e eles souberam resolver de uma forma muito tranquila. E graças a Deus, esse vizinho não quis se vingar, não veio atrás de mim, não quis fazer uma maldade comigo, porque infelizmente a gente não sabe o que passa na cabeça do outro. Mas eu acredito que talvez ele faria isso porque sentia uma certa liberdade que eu nunca dei. E quando ele foi chamado a atenção, ele percebeu realmente que não estava certo o comportamento dele e se redimiu e realmente melhorou o seu comportamento diante da que estava acontecendo. Então, eu espero que seja sempre assim com todos, que a gente possa sempre ter essa liberdade com os nossos pais para poder falar o que acontece e tudo ser resolvido da melhor forma possível. Hey, my cats, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje a gente fala sobre comentários, assédio, né? Querendo ou não, esse garoto, ele tava assediando essa menina, ela se sentia super desconfortável, mas é igual ela mesmo fala na história. A gente não sabe o que passa na cabeça dele. Às vezes ele fazia isso no inconsciente, ou ele achava que ele tinha liberdade pra fazer. E quando ele foi chamado a atenção, o melhor é que ele se posicionou, reconheceu que não era legal. O certo, no meu ponto de vista, era esse menino ter ido pedir desculpa pra garota, né? Mas ele deve ter pedido desculpa pro pai ou pra mãe. A gente não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que foi resolvido da melhor forma possível. É isso que eu desejo. Você também já passou por algum tipo de assédio, algum tipo de abuso, e os seus pais se posicionaram diante do caso, te escutaram? Como foi, né? Vocês contariam pro seu pai, se fosse a menina da história? Como é seu relacionamento com seus pais? Deixa nos comentários pra nós falarmos a respeito disso. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.